Bom, uma adolescente de 14 anos, filha da atriz Samara Filipe, foi vítima de racismo no dia 22 de abril, dentro da escola Vera Cruz, onde estuda em bairro Nobre da capital de São Paulo. Ela teve seu caderno furtado, rasgado e rabiscado com frases racistas escritas por adolescentes do 9º ano, reacendendo aquela velha e necessária discussão sobre inclusão e educação antirracista. Para a gente tentar entender o papel das instituições de ensino e da sociedade nessa luta contra o racismo, a gente vai conversar agora com o cientista político Márcio Black. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, José. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Imagina. Querido, a atriz Samara Filipe afirmou que essa não foi a primeira vez que a filha sofreu racismo dentro da escola. Você também tem uma filha no Vera Cruz. Sim. De que forma a instituição costuma tratar esses episódios? Bom, Casé, eu acho que primeiro é lamentar, assim, acho que é indefensável a violência, né, essa violência que acontece. É impossível medir, né, qual é a dor do pai ou de uma mãe que vê a filha ou o filho submetido a esse tipo de violência. Também aqui vale marcar uma posição que é, né, a gente consegue localizar o erro, nesse caso o erro se manifesta como uma violência muito grave, onde alguma coisa está acontecendo, quer dizer, onde alguma coisa está sendo feita, né? Esse programa no Vera, ele existe desde 2020. Que programa? O programa antirracista do Vera, né, que é um programa de inclusão de jovens negros de origem periférica. Não é o caso da minha filha, não é o caso da filha da Samara, mas para além das crianças negras de classe média, existe também, nesse caso, crianças negras aí que acessam a escola por meio de um programa de inclusão. Hoje são aproximadamente 54 crianças que acessam esse programa, que recebem aí apoio integral da escola, com mensalidades, material escolar, papelaria, uniforme e um auxílio transporte para ir e voltar da escola. Então isso que eu quero dizer, né? A gente consegue localizar o erro onde alguma coisa está acontecendo. Não foi, com certeza, não deve ter sido a primeira vez que a filha da Samara passou por esse tipo de agressão, assim como também as outras crianças negras que circulam pela escola também já devem ter passado por esses, já passaram por esse tipo de violência. Existe um protocolo da escola? A escola desenvolveu isso para atuar nesses momentos? Então, aí é que vem, talvez, aí é que chega o ponto-chave do debate atual que a gente está vivendo, né? Acho que o Brasil está tão polarizado, em geral, todos os debates que ganham a esfera pública, eles são tão polarizados que hoje a gente acaba caindo nesse lugar, né, do expulsa, não expulsa, quer dizer, pune, não pune. E a gente esquece isso. A gente esquece primeiro o quê? Existe uma comunidade escolar que vem trabalhando em torno de políticas antirracistas no Vera Cruz. A gente tende a acreditar que uma vez que eu sou antirracista, uma vez que eu tenho letramento racial, uma vez que a escola onde a minha filha está é uma escola que se declara antirracista, o problema está resolvido, o racismo acabou, vamos voltar para casa. E não é bem por aí. A agenda antirracista, ela, além de ser um conjunto de saberes necessários e um conjunto de regras, ela é, antes de tudo, um princípio ético-político, um compromisso, né, ético-político pela equidade racial no país. E ele precisa ser construído todos os dias. E é isso que vem acontecendo ao longo desses 4 anos no Vera Cruz, né? Existe uma comunidade de pais bolsistas, pais classe média alta, pais brancos, pais negros, que vem construindo isso, vem construindo esse lugar. É isso. Os protocolos não foram criados, não deram conta. E algumas pessoas vão perguntar, mas em 4 anos? Em 4 anos você não resolve o racismo no Brasil e muito menos o racismo dentro de uma escola com o perfil do Vera Cruz, né? Então, não existe um protocolo. Os protocolos estão sendo criados ainda pela comunidade. E tem um lugar que eu acho que esse é o lugar onde o debate deveria estar olhando. A gente fala, a escola não possui protocolos, como se a escola fosse uma instituição que existisse no éter, e que se declara antirracista, então eu coloco meu filho ali e ele vai sair de lá antirracista e protegido. Eu gosto de falar muito isso para o conjunto de pais. Nós somos a escola. O conjunto de pais, né, o conjunto da comunidade
do Veracruz, formado por trabalhadores, funcionários, por professores, pelos pais e pelos estudantes, eles são um conjunto, né? É esse conjunto, quer dizer, essa comunidade escolar que precisa se debruçar sobre os problemas que precisam ser resolvidos e sobre essa questão que aconteceu agora também. Então eu acho que é isso. Eu não posso só atribuir, achar que a escola é um lugar que está fora da comunidade e que vai resolver um problema que é o problema do Brasil, na verdade. Bom, nesse caso específico, as adolescentes que cometeram os atos racistas, elas foram punidas com afastamento por tempo indeterminado. E uma das famílias já se pronunciou sobre a retirada da filha da escola. Como os outros pais, incluindo você, estão vendo essa decisão? Esse é o melhor caminho? Tirar da escola? Eu gosto muito da Cida Bento, do CERT, que é uma pessoa que eu respeito muito, uma mulher negra que está nesse debate, né, que está pautando o debate antirracista no Brasil há algumas décadas. Ela tem uma posição muito interessante sobre isso. Assim. A retirada ou a expulsão é talvez a saída mais simples. Vamos lá, é a resposta que vai acirrar os ânimos, porque nessa polarização que está colocada hoje, entre expulsa e não expulsa, é uma forma de espiar também, é quase como se fosse resolver o problema do racismo no Brasil. Resolveu, vamos passar para o próximo assunto, que está no debate público, mas eu não tenho uma resposta objetiva para isso, se tira ou não tira, se a melhor saída é ficar ou não ficar. O que eu acho é que a comunidade escolar precisaria estar focada justamente nesse lugar. Como eu olho para essas famílias negras de origem periférica que estão na escola? Eu preciso cuidar dessas crianças também, que estão ali. Como eu garanto a manutenção e a continuidade do programa? Como essa comunidade olha para as crianças? Eu não gosto de usar a expressão agressora, já fui muito criticado por isso, dizem que eu estou relativizando, na verdade, mas porque eu acho o termo agressivo, mas aí a resposta sempre é: mas a violência é agressiva. Sim, mas a resposta para a violência é mais violência? Quer dizer, eu acho que esse é o lugar onde o debate deveria estar acontecendo. Quer dizer, eu não tenho uma resposta de se é ou não a melhor saída, não há consenso entre os pais sobre isso. Mas o que eu acho que existe consenso é: a menina que foi alvo dessa violência, ela precisa ser protegida pelos pais e pela comunidade escolar. As meninas que praticaram esse ato precisam ser acolhidas de alguma forma pela comunidade, estando na escola ou não. A última coisa que a gente pode fazer, na verdade, é achar que esse para mim seria o erro. Considerar a saída delas da escola uma espécie de solução para o problema, porque não é. Nós temos, pelo menos hoje, o Vera, 7% dos estudantes do Vera são negros ou indígenas. Então, de qualquer forma, a comunidade deveria estar debruçada para entender quais são as agressões pelas quais essas crianças já passaram ou passam. Porque é isso, o racismo, a gente sempre se comove com esses grandes acontecimentos, mas uma pessoa negra que existe hoje em São Paulo, principalmente circulando num bairro classe média alta, ela, assim, se a gente fosse medir a quantidade de microagressões que acontecem o tempo inteiro, eu sou um homem negro de classe média alta hoje. E eu, do percurso da minha casa até aqui, devo ter passado por pelo menos 3 dessas microagressões. São cotidianas, são rotineiras, e o papel, o compromisso que comunidades que se debruçam sobre o antirracismo precisam ter é essa. Não de espiar o problema, não de botar o problema para fora, porque não existe solução para isso. É como a comunidade é capaz de acolher essas violências e trabalhar para resolvê-las. Quer dizer, da maneira como você está colocando aqui, bom, a escola já tomou uma medida de suspender as meninas de forma indeterminada. Ainda não sabemos quanto tempo vai ser isso. Mas da maneira como você está colocando aqui, essa suspensão não seria o final do processo, seria o início do processo. Exatamente, é isso que eu venho falando há muito tempo. A expulsão ou não, a suspensão por tempo indeterminado, isso é um procedimento. É um procedimento. E ele não pode, ele não é um marcador do fim de um processo. Ele é um marcador de começo de um processo. O aprofundamento do debate da agenda antirracista no Veracruz, e que pode servir como, inclusive, balizador para as outras escolas, pode seguir esse sentido. Olha, aconteceu uma violência muito grave. Como a gente lida com ela? Entendendo que ela não é o fim nem o começo, porque, como a própria Samara falou, não foi a primeira vez com a filha dela,
E como eu te disse, violências, microagressões raciais acontecem o tempo inteiro. E professores da escola devem viver isso, estudantes da escola devem viver isso e pais negros também devem viver isso. No caso, a filha da Samara Filho provavelmente vai continuar na escola, né? Quais cuidados você acha que devem ser tomados a partir de agora para evitar mais sofrimento e qual tipo de acolhimento a instituição pode oferecer para ela? De novo, eu vou ficar repetindo isso. É um desafio para a comunidade, para a escola enquanto parte também da comunidade. Eu acho que esse é um grande desafio mesmo. Mas quando eu olho hoje para a forma como está colocado o debate público, o que mais me incomoda de tudo que eu venho lendo, eu venho lendo coisas muito agressivas e muito fora do normal, quando a gente fala de adolescentes, né, de crianças e adolescentes, a primeira coisa que a comunidade tem que fazer é ouvir essas adolescentes. É ouvir a sua comunidade escolar, é ouvir o alunato, quer dizer, o que os alunos, o que o conjunto dos alunos pensam sobre isso. Porque o que a gente vê aqui a polarização da forma como ela está colocada, ela é um devaneio de adultos. A questão, ninguém nunca para pensar o que esses adolescentes têm para dizer, o que essas crianças têm para dizer, sabe? Então, um desafio da escola primeiro é ouvir essa comunidade de estudantes, entender quais são as violências pelas quais eles passam, eles até entenderem que o que eles fazem é uma violência, e a comunidade trabalhar para reparar isso. Então, assim, medidas de reparação são muitas as possibilidades. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, porque eu não tenho formação pedagógica e nada disso. Mas eu posso recomendar aqui algumas pesquisas e alguns lugares. Por exemplo, a Uneafro vem fazendo um trabalho muito bonito sobre educação antirracista. Eu acho que precisa se debruçar sobre isso. A própria Cida Bento com o CERT tem uma vasta experiência de medidas de reparação em casos de violência como esse. Duas pesquisas hoje muito legais, né? Uma eu tive o prazer de sou um dos idealizadores quando eu estava no Instituto de Referência Negra Peregum, em parceria com o Projeto CETA, né, que é um projeto de educação antirracista. Ele mostra também quais são hoje os gargalos, né, os lugares onde a gente precisa olhar com atenção. Por exemplo, o ensino de educação de história afro-brasileira, o ensino de história das religiões de matrizes africanas. Que está na lei, mas que não aparece no currículo das escolas. E a pesquisa traz um dado muito interessante, quando ela mostra, por exemplo, que as pessoas reconhecem que é importante ter uma educação antirracista, nesse caso é um trecho só da educação antirracista, mas que esse ensino ele é feito de maneira não adequada e não é suficiente ainda. Porque só assim, Cazé, a gente vai conseguir, na verdade, superar esse cenário de violência racial que existe no Brasil. Quando a gente pega a própria pesquisa do Peregum, né, chama Percepções sobre o Racismo, Instituto Peregum mais CETA, no Google as pessoas vão achar, ela mostra ali que 81% dos brasileiros hoje reconhecem que o Brasil é um país profundamente racista. Coisa recente, né? Porque antigamente já achavam que nem existia. Exatamente. A última pesquisa há 10 anos que o Datafolha fez estava em 40% concordando que o país. Então, a percepção de que o racismo existe e é um fato colocado na sociedade brasileira está aí, está posto. Mas quando perguntadas se reconhecem práticas racistas, para terem práticas racistas, conviver com pessoas racistas ou circular em ambientes de trabalho ou familiares racistas, só 11% reconhecem. Então, quer dizer... Ninguém é racista. Existe racismo, mas não tem racista. Esse é o grande desafio. É complicado. Esse é o desafio que está colocado. E aí, nesse meio, tem muita gente que se declara antirracista. E a pergunta, que eu acho que é a pergunta fundamental que a nossa comunidade precisa se fazer, e que as comunidades antirracistas precisam se fazer, é a seguinte. Como uma família, crianças que crescem numa família que se declara antirracista e progressista, que estudam numa escola que hoje desencoraja esse tipo de prática, mesmo assim pratica uma violência como essa. Porque ao entender como isso acontece, a gente vai conseguir localizar quais são também os outros fatores que influenciam as nossas crianças na sua formação. Sejam as telas, sejam videogames, sejam os espaços fora da escola onde circulam e por aí vai. O desafio é muito grande.
Muito grande, né? A gente sabe que existe um movimento também de terceirização. Tudo hoje em dia é terceirizado. Você terceiriza a educação também. Então, alô pais, alô mães, vocês estão aí. Não é Sim. só jogar o filho na escola, a melhor escola que seja. Tem que participar do negócio. E aí a gente chega na nossa última pergunta. Como os pais podem trabalhar em parceria com as escolas para conscientizar e preparar os filhos nesse engajamento antirracista? Eu acho que o primeiro lugar é entender isso que eu falei, que assim, o antirracismo não é só um conjunto de regras que as pessoas vão seguir, e não é só um conjunto de saberes, textos que você vai citar. Ele é um compromisso ético político. Pessoal, tem que chafurdar lá dentro Você também tem que estar e botar para comprometido com fora. isso. Porque isso, para mim, gera, na verdade, quando você considera que é só um conjunto de saberes e um conjunto de regras, o que eu chamo de antirracista em horário comercial. Quer dizer, aquela pessoa... A pessoa entra no trabalho, ela sabe quais são as regras que ela tem que seguir e ela sabe qual é o vocabulário que ela precisa adequado para aquele lugar. Como é que é? Antirracismo, horário comercial. Horário comercial, porque que vale também para o horário escolar, né? Então, não é assim, deixar muito claro para essas crianças na formação delas, não existe fim. Eu não vou viver para ver uma sociedade brasileira com plena equidade racial. Talvez a minha filha não viva para ver isso. Não tem solução em 4 anos. Aquilo que eu falei no começo. A gente consegue localizar problema e erro onde alguma coisa está sendo feita. Então a gente não pode, primeiro, ter que valorizar essa comunidade escolar que se abriu para esse desafio, que é um grande desafio, e que ao fazer isso precisa entender que precisa colher esses erros. E esses pais precisam também entender que a dedicação deles para essa agenda precisa ser junto à comunidade escolar, com regularidade, compromisso, mas também com uma atenção plena para os seus filhos. Eu acho que esse compromisso ético-político profundo pela equidade racial no Brasil, porque senão a gente vai continuar voltando a falar sobre o assunto só quando uma grande violência acontece. Márcio Black, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por conversar com a gente, abrir seu coração aqui e boa sorte na sua luta. Estou vivo. Na nossa luta. Obrigado.